reconhecimento das classes de palavras é tema constante nos exames vestibulares. Hoje, a revisão de gramática trata dessa importante questão e ainda examina alguns casos delicados de ortografia. Oi, tudo bem? Você está estudando muito, eu tenho certeza, não é? Pois é, na aula passada nós começamos a fazer a revisão de gramática. Trouxemos aqui alguns exercícios e nós analisamos parônimos, homônimos, ortografia. Hoje nós continuamos fazendo revisão. Hoje quero mostrar para você mais alguns casos de parônimos, de homônimos, mas vou introduzir um outro assunto. Vamos tratar também de classes de palavras. Ora, você vai ver que os vestibulares pedem muito questões que envolvem classes de palavras. Então, nós vamos trabalhar hoje com pronome, com substantivo, com adjetivo. E isso não acaba hoje, não. Na próxima revisão, ainda vamos estar tratando de classes de palavras. Muito bem, vou chamar uma primeira questão que é do Mackenzie, se não me engano. É do Mackenzie mesmo. Então, vamos lá. Essa questão vai pedir para a gente indicar a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente. Ora, você lê o enunciado e pensa, bom, trata-se de uma questão de ortografia. Mais ou menos de ortografia, mas também de parônimos, né? Pode ser de acentuação. Parônimos não, perdão, porque aqui as palavras estão isoladas, mas de acentuação também, hein? Então, vamos observar. Nós temos aqui a palavra procissão, correta, sem nenhum problema. Mas a palavra empecilho, essa palavra está grafada de modo incorreto. Você teria que corrigir, colocar um E no lugar do I. Empecilho é a forma correta dessa palavra. Temos aqui ainda a palavra expectativa. E aí, será que isso está certo ou está errado? Expectativa se escreve com X, tá? Não confundir com espectador, que é com S. Êxtase está correto, o acento também. Agora já vimos que essa não responde ao teste porque ela tem duas alternativas erradas. Na letra B, nós temos longínquo, falta um acento, então muito cuidado, falta aqui o acento agudo no I, longínquo, porque se trata de uma palavra paroxítona terminada em ditongo, olha o ditongo aqui, tá? Privilégio, errado, muito feio, a forma correta é privilégio, então piscina está correto e faísca. Faísca está quase certo, faltou o acento. E aqui você vai lembrar aquela regra do I, que fica sozinho na sílaba ou então seguido de S, como é o caso em faísca, formando hiato com a sílaba anterior. Você deve acentuar essa letra I. Então, a letra B também não satisfez ao teste. Vamos ver as próximas alternativas, então. Temos aqui a palavra espontâneo com X. Ih, não deu também, né? Espontâneo com S. Caju com acento, errado. A oxítona terminada em U só recebe acento caso forme hiato com a sílaba anterior. Como é precedido, é um U precedido de consoante, não leva acento, está errado. Vírus, por sua vez, o que acontece com vírus? É uma paroxítona terminada em US. A regra das paroxítonas leva um acento aqui, no VI. Hombridade, correto, né? Lembre-se, hombridade vem do mesmo radical de homem, por isso se escreve com H, não tem nada a ver com ombro. Não confundir hombridade com ombro, né? Então, por favor, hombridade é com H, é a qualidade do varão. Muito bem. Letra D, pesquisar com Z, errado. Você só usa o sufixo izar, e é com Z o sufixo izar, para radicais que não possuam nem o S nem o Z na sua formação. Então, veja, pesquisar vem de pesquisa, que já possui a letra S. Então, pesquisar só pode ser com S. Você usaria o sufixo izar em realizar, por exemplo. Real, não tem S nem Z, você acrescenta izar com Z. Tá? Então, aqui está incorreto, está mal. Pagem, tudo bem, corretamente. Paroxítona terminada em EM, não tem acento. Empresa com acento. Incorreto. Incorreto, não existe nenhuma razão para haver esse acento, portanto, vamos tirá-lo daí. Coroa está correto, né? Muito bem. Então, resta a alternativa E para a gente, né? Vamos ver se ela está realmente correta. Pudico, essa é a pronúncia e não púdico, conforme nós já vimos na aula passada. Então, a palavra está correta. Gratuito está correta também. Algumas pessoas confundem e dizem gratuito. Errado. Assim como você não diz gratuito, não diz fluido. É gratuito, fluido, intuito, não é? Nenhuma dessas palavras tem acento no I.
feixe. Então, a dúvida aqui podia ser quanto ao X, mas ela evoca uma regra. Após os ditongos, nós usamos X e não CH. Pajé, a dúvida podia ser do G e do J. Sabemos que palavras de origem indígena e africana optam pela letra J. Muito bem. E agora, nós vamos ver mais um pouco de exercícios e vamos falar de um teste da FUVEST que vai envolver também um pouco de ortografia. Vamos ficar muito atentos, porque esse tipo de questão cai muito em vestibular, conforme você está vendo aqui. Vamos lá? Então, nós temos aqui, FUVEST. A palavra expectativa, que nós já trabalhamos agora, né? Expectativa, então, nós estamos vendo como é que escrevemos a expectativa. Vamos já eliminar algumas questões. Vamos lá, a letra A e a letra B já eliminamos por causa da expectativa, porque a expectativa não se escreve com S, mas com X, né? Então, veja, essa letra B, inclusive, é absurda. Agora, a expectativa de uma guerra nuclear provoca uma grande tensão. Ora, tensão existe com S e existe com C cedilha. Aí é um caso de homônimo, né? Só que o significado é diferente. Tensão com S significa ansiedade, nervosismo, não é? Já tensão com C é um sinônimo de intenção, de intuito, de disposição do espírito, vontade, não é? Então, o que vai melhor aqui? A expectativa de uma guerra nuclear provoca uma grande tensão com S, uma grande ansiedade na humanidade e a deixa hesitante quanto ao futuro. Veja, hesitante só existe com H e com S. Não existe hesitante dessa forma que aparece na letra A. Muita gente confunde porque pensa que hesitante tem alguma coisa a ver com êxito, mas isso é incorreto. Hesitante quer dizer vacilante, inseguro. Portanto, a única alternativa que tem as três palavras grafadas de modo correto é a alternativa C. Né? Muita atenção para essa palavra hesitante, hein? Que nada tem que ver com a palavra êxito. E agora nós vamos trabalhar um pouquinho de classes de palavras, esse assunto que cai muito em vestibular. Fique atento então, hein? Vamos trabalhar nessa próxima questão com substantivo e adjetivo. Vamos lá? Temos aqui, as pessoas bonitas dizem que os feios são infelizes. As palavras sublinhadas classificam-se como morfologicamente. Ora, primeira coisa que você tem que analisar, pessoas bonitas, tem que analisar no contexto. Você vai dizer, bonito é um adjetivo, de fato, é mesmo, e você acerta se diz isso, mas está qualificando pessoas. Mas aí você pode continuar pensando assim e dizer, bom, se bonito é adjetivo, feio também o é. Tá, até é, mas olha o que acontece aqui. Dizem que os feios. Feios é um adjetivo, mas está nesse contexto antecedido do artigo os, de um determinante. Pelo processo da derivação imprópria, essa palavra acaba de mudar de classe gramatical. E aqui é tomada como um substantivo. Os feios são as pessoas feias. Então, veja só que a classificação correta dessa palavra nesse contexto é substantivo e não adjetivo. Derivação imprópria, mudança de classe gramatical. É muito fácil transformar qualquer classe gramatical em substantivo. Basta colocar esse artigo antes. Muito fácil, né? Muito bem, os feios são infelizes. Infelizes será, então, um adjetivo? É um adjetivo na medida em que qualifica um substantivo. E o substantivo que ele qualifica é justamente o substantivo feios, né? Feios são infelizes. Qualifica está mediado por um verbo que posteriormente nós vamos estudar, é um verbo de ligação. A única resposta correta está aqui na letra C, como você vê destacado aí no vídeo. E agora nós vamos estudar um caso importantíssimo, que é a palavra que. A palavra que pode pertencer a mais de uma classe gramatical, você já tem visto isso comigo. Então, vamos observar o que pede o vestibular. Vamos lá? Em qual das alternativas a palavra que classifica-se morfologicamente como pronome relativo em todos os casos? Veja, nem sempre o que será um pronome relativo. Neste caso, queria que vocês participassem das aulas e que conseguissem boas notas. Ora, o que tem aqui a mesma função sintática nos dois
casos aqui, nos dois momentos. E além da função sintática, perdão, ele possui a mesma classificação morfológica. Queria que vocês participassem. Ele é uma conjunção subordinativa integrante. E por quê, não é? Exatamente porque ele está introduzindo uma oração que completa o sentido de queria. Quem queria, queria alguma coisa, tal, e essa coisa querida, esse objeto direto do querer, que você vai estudar mais para frente, é esta oração, que vocês participassem das aulas. Então, esse que introduz uma oração com função sintática em relação à outra, é uma conjunção subordinativa integrante. Olha só, e você já saberia logo de antemão que não se trata de um pronome relativo, porque antes de um pronome relativo nunca existe um verbo. Tá? E esse outro que tem exatamente a mesma função do primeiro. Então, a letra A não é. Vamos ver a letra B. O automóvel que vendi é velho, mas o que comprei é novo. Só analisando os antecedentes, você já percebe que aqui se trata de dois pronomes relativos. O automóvel que vendi, antecedente é um substantivo, perfeitamente temos aqui um pronome relativo. O automóvel, o qual vendi, eu vendi o automóvel. Né? Então, ele é um pronome relativo, reprisa o termo antecedente. E aqui no outro caso, mas o que comprei é novo, esse o é um pronome demonstrativo que evita a repetição do nome automóvel. Então, você tem aqui novamente o pronome relativo que está sendo antecedido do demonstrativo o. Nós vamos observar as outras alternativas só para a gente ver onde é que elas estão erradas, né? Gostaria de que vocês alcançassem a posição, veja, novamente conjunção subordinativa integrante, sendo antecedida de verbo. Tá? E a posição privilegiada que eles alcançaram, a qual eles alcançaram. Aqui é um pronome relativo. E você está vendo que o pronome relativo pode ser substituído pelas formas o qual, a qual, os quais, as quais, dos quais, das quais e assim por diante. É, inclusive, uma forma razoável de você estar descobrindo se trata de um relativo ou não. Mas, como só um é relativo, não serve para responder ao teste. Vamos ver a alternativa D. Venha rápido que eu tenho a pressa dos que habitam os grandes centros. Ora, esse primeiro que é uma conjunção coordenativa explicativa. Ela introduz uma oração explicativa, né, que é aquela oração que vem após uma frase no imperativo. Venha rápido, e agora eu dou a explicação de por que eu quero que você venha rápido, que eu tenho pressa. Né? Então, esse não é relativo. Agora, o outro é a pressa daqueles os quais habitam os grandes centros. E, novamente, o seu antecedente é um pronome demonstrativo, que está aí contraído com a preposição de. Né? E, enfim, são essas as alternativas. Você vai destacar agora a correta, que é a letra B. O automóvel, o qual vendi é velho, mas aquele, esse o qual comprei é novo. E temos aí as alternativas em que o que é sempre um pronome relativo, tá? Essa questão é muito importante. Na próxima aula a gente volta com mais um pouco de classe de palavras. Até lá!